Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco. E eu estou seguro que por meio deste programa, todos os servos estarão sendo avivados, fortalecidos, através da palavra de Deus. Hasta porque estamos vivendo este mês de julho, ele mês do Espírito excelente, porque quando Deus mira para nosso espírito, ele pode avaliar nossas intenções, porque a intenção de cada um é avaliado por ele espírito de cada um. Se ele espírito tem malas intenções, se ele espírito tem intenções personais, todo isso é detectado por ele Espírito Santo. Nós outros, neste último sábado, entregamos para todos os terdes esse tapete. Aí está. Para que todos os dias uno pueda meditar em la meditação del dia. E, ademais de meditar, estaremos orando 3 vezes ao dia, hasta dia 12 de agosto, porque nele dia 12 de agosto será o dia que o propósito será finalizado. E estamos crendo que neste período de dias todos puedan avaliar-se, todos puedan mirar se realmente há necessidade de um câmbio de espírito, porque quantos que tinha um espírito orgulhoso, um espírito perezoso, um espírito de vanidade, e cambiar esse espírito para um espírito que agrada ao Senhor Jesus. E quantos que antes tinham um espírito que agradava ao Senhor Jesus e com o tempo permitiram que seu espírito viera a cambiar ao contrário. Antes era um espírito humilde e hoje é um espírito orgulhoso. Antes era um espírito de servidumbre e hoje é um espírito em que uno já não tem mais este prazer de servir às coisas de Deus. Prepare seu tapete, porque em los minutos finais dele programa, eu, todos os obreiros, colaboradores, CPOs e servos, estaremos assim, de rodillas ante nosso Deus, para pedir a Ele que Ele, em sua infinita misericórdia, mostre-nos o que temos que fazer para estarmos com um espírito excelente, um espírito que de verdade agrade a Ele e não desagrade a Ele. Prepare uma sídia, por favor, todos que estão vendo ele programa, prepare esta sídia, coloque na sídia a Bíblia. Eu tenho dito que esta sídia representa o trono de la justiça de Deus. E a Bíblia aberta nesta sídia és ele próprio Deus aí sentado, porque és um Deus de justiça, és um Deus que não tem prazer em ver a injustiça aplastando-nos, molestando-nos. Ele não tem este prazer. Então, se deixe a sídia preparada, prepare também um vaso com água, e você pode, obreiros, e também todo o povo que acompanha o programa, escrever-nos e enviar o nome da família para o momento da oração, 099 895 9144, ou através de nosso Facebook, Obreiros Equador, ou de YouTube, Obreiros Equador Universal. Envia tu nome, ele nome de toda
tu família, porque no momento da oração, eu também quero pedir a Deus para que a família seja bendecida, para que todo ele mal que está afligindo, que está causando desunião, que está causando os pleitos, todo ele mal seja arrancado da família. Vamos iniciar ele programa mostrando para todos um vídeo onde habla deste propósito, do Espírito excelente, porque de aqui um rato nós outros vamos meditar algo muito forte, e depois da meditação, eu gostaria que você prestasse atenção na história da obreira Catiusca. Ela que, por não vigilar, ela por não colocar as coisas espirituais em primeiro lugar, ela que tinha um espírito excelente, se permitiu se contaminar, se permitiu enfermar-se em la fé e desafortunadamente resbalou, sofreu, mas logrou volver, logrou regressar, e seu regresso, Deus lhe sanou todas as heridas, principalmente as heridas internas, porque neste momento dele programa, há pessoas apartadas, há obreiros, ex-obreiros, que não solamente se apartaram da obra, mas se apartaram dele Senhor Jesus, e que necessitam, e que hão dito, será que um dia eu regressarei? Será que um dia eu puedo volver a adorá-lo? Será que um dia eu puedo volver a estar em seus braços? Claro que pode. A senhora Catiusca, ela logrou, e você logrará. E se você diga, pastor Rory, pero eu não consigo. Nós outros temos um trabalho chamado resgate em seu hogar. É só você se comunicar com nós outros, você enviar uma mensagem, aí está nosso WhatsApp à sua disposição, 099 895 9144. Este WhatsApp queda comigo, todo ele tempo comigo, e eu recebo os mensagens, eu respondo os mensagens, e onde você esteja, nós outros vamos a ser um resgate em sua casa. De repente, obreiro, é seu filho, é um familiar tuyo, que já foi obreiro, ou que já esteve na igreja, está apartado. Ajude-nos a ajudá-lo, porque queremos resgatar os que se encontram perdidos, mientras há tempo, porque aún há tempo. Vamos a esse vídeo que nos mostra o propósito do Espírito excelente para todo este mês, hasta dia 12 de agosto. Segundo sábado do mês de agosto, estaremos realizando uma grande Santa Cena, denominada já a Santa Cena de la Purificação. Vamos a este vídeo. ¿Por qué la vida espiritual de muchos siervos no dan frutos? Estamos hablando de siervos de Dios, obedientes, entregados a su obra con temor y respeto. Pero algunos de ellos, muchas veces, viven una vida que no reflejan a la del Creador. Y esto no significa que no tengan el Espíritu Santo, porque el bautismo es logrado cuando existe una entrega por completo, debido a que la salvación es algo incuestionable, porque debe ser para alguien que nace de Dios. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que en el pasado existieron hombres que se destacaron por su espíritu valiente. Hombres y mujeres de Dios que no se intimidaron ante las grandes batallas que tenían que enfrentar, como la mujer hemorrágica, que no se intimidó en salir de su casa para ir detrás del Señor Jesús para tocar sus vestiduras. Josué precisó ser valiente y tener coraje. Sea valiente y con coraje para seguir con la misión que fue de Moisés de conquistar la tierra prometida.
enfrentó a ejércitos enemigos, estuvo al frente de autoridades adversas que gobernaban regiones debido a que él necesitaba avanzar. Ahora vamos a ver también el ejemplo de Daniel, que estando en un palacio donde tenían otras creencias contrarias a la fe de un Dios vivo, no se intimidó en permanecer firme. Él llamaba la atención por su postura íntegra, pero también por el coraje. Debido a que Daniel no se intimidó por las leyes impuestas que le impedirían tener su momento con Dios. Además, continuó conduciendo la administración del palacio del rey Nabucodonosor. Pero cuando fue puesto en la cueva con los leones, simplemente él confió, no se desmotivó y no dejó de creer. Y el resultado fue salir ileso. Eso fue ejemplo de quien no teme a las adversidades terrenales por tener un espíritu de valentía. La propia Biblia dice sobre esta cualidad de Daniel y los resultados alcanzados. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. A partir de hoy será mi primer ministro. Responderá ante Babilonia como si tu voz fuera la mía. Por eso, obrero, manténgase firme. Sigan los ejemplos de estos hombres valientes, donde su propio espíritu estaba lleno de valentía. No se doble ante las adversidades de este mundo. La oración es un importante punto de contacto entre usted y Dios. Si usted se siente tímido y algunas veces afligido, busque el cambio de espíritu. Ponga empeño en las oraciones diarias. Permanezca firme en el propósito del tapete de oración. Mantener el espíritu es cuestión de decisión, porque el Espíritu Santo actúa de acuerdo a su espíritu. Manténgase firme y prepárese para el sábado del Espíritu Excelente con la Santa Cena de la Santificación, una reunión especial con el propósito de un cambio de espíritu. Veja que é muito importante que a cada momento uno pode estar avaliando-se para não perder esta essência de ter um espírito excelente, hasta porque estamos vivendo a hogueira santa dele câmbio de espírito, e ele próprio Espírito Santo nos hizo esta revelação. Não basta que uno diga, eu estou indignado, eu quero cambiar de vida. É necessário que suceda um câmbio de espírito. E este câmbio de espírito acontece quando uno determina não mais viver nesta situação, não mais viver uma vida aplastada por la situação. Este espírito cambia e agrega-se o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus une-se a nosso espírito indignado, transformado, então o câmbio acontece, desde adentro hacia afuera. Você poderá ter um câmbio de espírito fora do altar, mas para que você tenha seu espírito agregado ao Espírito Santo, é necessário que você haga lo que hizo Gedeón. Vaya para o altar. É no altar que o Espírito Santo toma possessão de todos. É no altar que o Espírito Santo entra em la vida de todos. E quando ele entra e o espírito de uno já está cambiado, é impossível que a vida siga igual. Nós outros, este último sábado, estávamos falando de Daniel. Daniel que foi como um escravo, não? Para a Babilônia, e allá ele estuvo como escravo.
Mas allá Deus usou a Daniel para que ele mesmo, para que ele próprio Deus fuera glorificado. E Daniel foi percebido que em Daniel tinha um espírito excelente, um espírito completamente excelente. E eu quero hoje falar de duas mulheres. Davi teve várias mulheres, casou com várias mulheres, pero Davi casou com duas mulheres que quedaram viúvas. É verdade, ele marido morreu e ele casou com essas mulheres porque ele marido de elas faleceu. Mas há dois casos que eu quero mostrar para que os terdes obreiros, colaboradores, CPOs e discípulos possam entender. Com uma mulher, coloque lá a foto dela aí, Abigail. Com esta mulher, Abigail, Davi casou porque ele esposo de ela morreu. E que passou? Ele esposo desta mulher enfrentou a Davi. Não teve respeito com os soldados de Davi. E Davi foi para allá para matá-lo. Davi foi para allá para ser um massacre em aquele lugar, porque houve um desrespeito com Davi. E quando Abigail supo que ele venia com seus soldados, ela mandou suas servas preparar bastante comida e foi ao encontro de Davi, para pedir a Davi que não hiciera aquela situação, que não matara seu marido, que não matara o povo de Ede. Mas ele, marido de Abigail, era um homem mau, era um homem que lá pegava, era um homem que não lhe dava amor, era um homem que não era carinhoso, era horrível como marido, era horrível. Em relação a marido, era horrível. Nenhuma mulher gostaria de ter um marido como Nabal, porque era Nabal, era muito mal com ela. Mas, aún assim, ela o servia como se estivesse servindo a Deus. Com toda traição, maus tratos, ela servia ao marido como se estivesse servindo a Deus. Ela poderia deixar Davi matá-lo, porque ela ia se livrar de ele, daquele problema. Ela poderia, mas ela não aproveitou este momento para que seu marido viera a morrer. Pelo contrário, ela tomou uma atitude que chamou a atenção de Davi, onde Davi viu que essa mulher tinha um espírito excelente. E dias depois, o marido de ela teve um ataque, não? Teve uma morte fulminante, de la nada morreu. E quando Davi supo que o marido de ela morreu, que ela quedou viúva, lá foi buscar para tomá-la como esposa. Casou com ela. Foi uma mulher muito espiritual, Abigail. Era uma mulher que tinha um espírito excelente. Vê que seu marido era malo. Vê que seu marido era cruel. E ela tinha tudo para desejar sua morte. Mas ela não permitiu. Ela lutou por seu marido. E seu marido morreu de la nada, não morreu pelas mãos de Davi. E estando ela viúva, não tinha nenhum pecado Davi casar com Abigail. Agora vê lá a diferença, coloque lá a foto de Betsabé. Coloque aí está, Betsabé. Ela era uma mulher amada. Seu marido Urias, um dos melhores soldados de Davi, quem está acompanhando a série Reis, um dos melhores soldados, soldado que fazia a diferença na batalha. Não era um soldado qualquer, era um homem que quando estava frente à batalha, fazia uma grande diferença. Urias, um homem bueno, um homem de um espírito excelente, lá amava, lá cuidava, buscava dar o melhor para esta mulher, e esta mulher se acostou com Davi. E por causa de ela,
Davi hizo o que não deveria ser. Davi matou Urias. Hizo um plano de guerra, onde mandou ele ir adelante, onde todos sabiam que era suicídio, e Urias morreu. Veja a história delas duas. Ela quedou viúva porque seu marido morreu e casou com Davi. Mas ela foi a causa da morte dele marido. Ela trajo para Davi a maldição. Ela não trajo a bendição, trajo a maldição, porque seu espírito não era excelente, Betsabé. E isso nós outros nos avaliamos. Que espírito temos? Qual é o espírito que está dentro de nós outros? Um espírito excelente ou um espírito egoísta? Ou um espírito de tramposos? Pessoas que vivem sendo trampas de aqui, trampas de ali. Qual é o espírito? O Espírito Santo está permitindo que uno mesmo pode avaliar que classe de espírito há dentro de uno. Mire o que está escrito na palavra de Deus, porque você já entendeu o exemplo das duas mulheres. 1 de Samuel 25, versículo 42. Abigail se levantou, mira aí, se levantou e apresuradamente montou em um asno e com suas 5 doncellas que la atendiam, seguiu a los mensageiros de Davi e foi sua mulher. Quando seu esposo morreu, faleceu, não sabemos o motivo de seu falecimento, morreu de la nada. E Davi supo que ele estava morto, ele mandou seus mensageiros buscá-la e la tomou como esposa, casou. Ele casou com ela, mas com Betsabé foi algo contrário. Davi primeiro teve relação com ela, desta relação ela se embaraçou, não tinha como esconder, e ele pensava que a solução seria criando uma estratégia para Urias morrer, e tudo estaria solucionado. E você sabe da história, nada estuvo solucionado. Deus mostrou que Davi actuou não com espírito excelente, mas com espírito que não agradou a Deus. E Davi teve que pagar muito alto. Foi um preço muito alto por aquela situação. Nós outros aprendemos com os errores de los demais. Nós outros todos os dias estamos vigilando para que nosso espírito nunca esteja em contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro meu. Meu espírito tem que estar de acordo à vontade do Espírito de Deus. O Espírito Santo não proibiu, o Espírito Santo não detuvo a Davi de ele se acostar com aquela mulher. Não, mas com segurança o Espírito de Deus lo hablava com ele, não haga isso, não vaja por aí, saia de la ventana, porque pensou a mirar para aquela mulher, porque ela vivia cerca de, e ela o provocava, porque era uma mulher com a intenção de adultério, era casada, mas sua intenção era adulterar, era acostar-se com ele rei, e ele se deixou dominar por esta emoção mala, por esta emoção enganosa. Nós outros temos que ser como Abigail, uma mulher que tinha um espírito muito bonito, um espírito excelente, um espírito que agradava ao Senhor Jesus. Por isso, cada um de nós outros este mês estamos orando 3 vezes ao dia. Já está com seu tapete? Já orientei cada um a sacar uma fotocópia, melhor dito, perdão, deste tapete,
e cada um em búsqueda de uma pessoa que também tenha um espírito excelente. Orientá-la a ser o mesmo e traê-la dia 12, porque dia 12 de agosto será um dia magnífico, porque neste dia nós outros vamos ter a graduação de los nuevos obreiros, de los nuevos colaboradores, novos colaboradores serão graduados. Vamos também estar graduando novos obreiros, um grupo de pessoas vão ser graduadas a obreiro. E vamos ter a consagração de obreiro, obreiros que já têm aí 2 anos que foram graduados, e eles serão consagrados a obreiros, e ele, Espírito Santo, estará feliz. Dia 12 será um dia inovidável. Acompanhe comigo, por favor, a história da senhora Katiuska. Ella tinha um espírito excelente, e ella permitiu que esse espírito excelente se convertera em um espírito que desagradou a Deus. Foi sequestrada, sua alma foi sequestrada, sofreu, mas logrou regressar. E como eu tenho dito a todos que estão apartados, é possível regressar. Pida ajuda. Temos um trabalho chamado rescate em seu hogar. Só os tem enviar uma mensagem, mas pastor, eu vivo em outra província, eu vivo em outro país, estou vendo o programa de outro país. Ele rescate chegará a você. Nada será abandonado. Só aqueles que querem seguir solo, não querem a ajuda. Se você diga, eu quero ajuda, nós outros podemos lhe ajudar. Temos condições de ajudar você. É só você pedir a ajuda e a ajuda chegará. Vamos lá, a história da senhora Katiuska, preste muita atenção, deixe seu tapete preparado, deixe sua sídia preparada, ponga a Bíblia em la sídia. Talvez você diga, pero eu não tenho sídia, tenho algo aqui que parece uma sídia. Ponga a Bíblia aberta, será ele próprio Deus aí sentado, e prepare ele vaso com água. Vamos acompanhar a história da senhora Katiuska, para que nós outros venhamos estar vigilando, para não perder o espírito excelente. Já regressamos. Mi nombre es Katiuska Velázquez. Comencé a tener problemas en mi casa por un familiar que abusaba de mí. Yo pensaba que lo que él hacía era normal, pero me comenzaba a sentir mal cuando él me tocaba o me besaba o hacía cosas así. Cuando llegó a la edad de 10 años, ahí comencé a guardar mucho rencor, mucho odio. Inclusive ahí comenzó la etapa en que yo me quería matar todos los días. Inclusive yo decía, yo voy a buscar la manera de matarme para que todos los que queden vivos sufran, lloren, y yo me imaginaba eso a diario. Yo dormía con un cuchillo debajo de mi almohada, y cuando él venía era por gusto. Yo tenía mucho miedo y me quedaba callada, no hablaba, no decía nada, me quedaba muda. Ya más rebelde, ya más con coraje, me meto en una pandilla y comienzo a andar guardando armas, a andar con personas, a manejar otra clase de ambiente, a manejar escondites para guardar armas, para guardar droga, a crear cosas como esas. Y listo, me quedo ahí. Ahora pasa ese tiempo y caigo enferma, me cayó úlcera, pero crónica bastante fuerte. Yo ya botaba sangre, yo no comía nada, no podía comer prácticamente nada. Solo me inyectaban 4 veces al día, medicamentos parecían comida. Yo ya tenía 2 problemas de depresión y de dolores de cabeza diario. O sea, yo me tomaba, aparte de todos esos medicamentos, yo ya venía tomando medicina todos los días. Todos los días me dolía la cabeza. Si me dolían 3 veces al día, 3 veces al día tomaba pastillas. Me imaginaba muriéndome todos los días.
Después comencé a imaginarme cómo mataría a las personas que me habían hecho daño a mí. Y me ponía a llorar de la nada. Me sentaba y me ponía a llorar. Creía que nada de este mundo me podía llenar a mí. Era como que hacía las cosas a lo diario porque ya. Y cuando yo me reía con todo el mundo, pero cuando ya estaba sola, era como un vacío inmenso que nada lo había llenado. Mi tía me dice, ven a la iglesia, y yo no quiero ir. Y yo decía así, no creo ni en Dios ni en el diablo. Para mí son personas que no existe nada, no son ni personas, ni dioses, ni nada. Yo así bien reacia en ese aspecto. Y un día mi tía me dijo, pero si te vas a curar, anda. Y yo llego sola, me paro en toda la puerta de la entrada y digo así, bueno, pues si aquí hay un Dios que dicen que cura, yo no te creo. No creo ni que existas, le digo. Yo creo que nací para sufrir. Inclusive, yo andaba con personas que trabajaban en el ambiente, mujeres que trabajaban en la vida. Entonces yo dije, seguro que ese es mi destino. Tantas cosas que me han pasado, seguramente ahí es donde yo voy a acabar. Yo veía ya mi futuro ahí. Y yo me llevo a la iglesia y le digo así, bueno, pues, si no salgo de aquí curada, pues mi vida ya sé dónde va a estar. O sea, tú me curas hoy. Yo no necesito 3, 4 días. Hoy o nada, así. Salgo. Llegué con dolor de cabeza, salgo sin dolor de cabeza. Me trepo al bus, cojo un periódico que dieron en la iglesia y lo leo y yo, ay, no me duele la cabeza. Yo no podía ni leer un periódico. Y me molió la cabeza. De repente comí algo que siempre que comía algo me hacía daño. Y no me hizo daño, o sea, yo comencé a ver algo drástico, o sea, comenzaron a cambiar las cosas. Ese día, yo digo, antes de todo, yo dije así, si tú me curas, yo me entrego para ti por completo, te doy todo de mí. Y así fue. Lo que hago es quedarme allí, ser obrera. Hubo un tiempo, después de casi 2 años, de una paz tan grande que hubo en mi vida, recibí milagros, todo, pero una paz por 2 años. A los 2 años vuelve todo de nuevo y peor. Entonces mi familiar vino más agresivo. Como yo ya había guardado bastante en mi corazón y no lo había entregado por completo, comencé a guardarme de nuevo. Y esta vez fue peor porque no solamente me guardé, sino que no hablé. Y comencé a alejarme de todos. Yo ya no quería evangelizar, yo ya no quería estar en la iglesia. Y yo decía que era por cansancio. Y hubo un momento en que salí, renunció a mi uniforme. Lo dejé y dije, bueno, pues no significa que voy a salir de obrera, ya no es que va a venir nunca más. Me mentí a mí misma ese día. Me volví más altanera, comencé a usar la misma ropa que yo usaba más pequeña, comenzaba a ver a los hombres como juguete y objeto. Y ahí sí comencé a usar mi estrategia de verlos llorar a ellos para yo sentirme completa. Ya no era niña, ya era madura, ya comencé a actuar de una persona bien grosera en mi casa. Yo no respetaba a nadie, me peleaba con mis vecinos, conocía a mis novios y yo tenía 1 o 2 novios. Los veía llorar y yo, llora más porque yo lloré peor que tú. Ahí las ganas de matarme no eran como al principio, que solo lo pensaba, no, ya esta vez lo quería hacer realmente. Esta vez yo hasta estaba planificando cómo me iba a matar. Tuve la noche entera planificando cómo me iba a morir y quiénes tenían que estar ahí para que se sintieran mal por haber pasado esa situación. Ya no era al principio como aquel pensamiento, no. Ahora ya era algo real, quería matarme. Yo ya no tenía valor, yo ya me sentía muy vacía. Yo me levanté en la noche que con un cuchillo ya me estaba queriendo cortar para matarme, cortarme las venas y todo. Y mi hermana se levantaba. No sé cómo sentía y iba a socorrerme. Mi cuadro de depresión fue peor. Yo ya no quería vivir para nada, yo no quería que nadie me tocara, yo no aceptaba que nadie me hablara. Todo lo que me decían para mí era lo peor. Yo solo me quería morir. Y conozco a un chico, él estuvo ahí supuestamente al principio, pero nada funcionó. Nada funcionaba ya, en este momento ya nada funcionaba. Solo quería morirme, solo quería levantarme, acostarme y no levantarme nunca más. Saber que no tenían que volver a respirar nunca más en la vida. Voy de viaje de mi papá y iba en la moto con mis hermanos. Tuvimos un accidente con mis hermanos. En ese accidente yo quedé bastante, no sé cómo podría explicarlo, como
pensar de todo lo que me había pasado en ese momento cuando se volcó la moto con mis 2 hermanos y conmigo, me quedé pensando en todo lo que había pasado en mi vida. Y por primera vez sentí terror de todo lo que estaba pasando y ver que no solamente fui yo la que estaba afectando, sino que mis familiares alrededor. Y dije, si sale todo bien, yo voy a la iglesia. Ahí regresé. Yo vuelvo a la iglesia, regreso a la Iglesia Universal. Ya súper acabada, ya yo había tocado fondo totalmente, ya no había nada que me rescatara. Comencé a buscar de verdad, a buscar de verdad ese primer amor que alguna vez tuve, que lo conocí, y a llenar ese vacío que de verdad ni pandillas, ni novios, ni cigarrillos, nada de aquello me ha llenado. Comencé de nuevo, otra vez, de cero, a hacer cadenas, a estar en las reuniones. No huí de las reuniones. Hubo un momento en que sí quise huir, porque lo que más peleé ya no fue con las personas o con mi depresión, fue con mi propio pensamiento. Porque en ese momento venía el pensamiento de, ay, tú no mereces estar aquí, tú no debes de estar aquí, tú deberías de irte, mira lo pecadora que eres, y aún quieres regresar, no tienes derecho. Y venían esos pensamientos a diario. Yo peleaba conmigo misma todos los días, porque probé del mundo, entonces el diablo siempre estaba diciéndome, no mereces estar aquí, no debes de estar aquí, no puedes darle consejos a nadie, porque tú hiciste de todo. Entonces comencé a buscar más, comencé a estar aquí. Yo ya no venía con el afán de querer ser mi obrera, yo solo quería estar aquí, yo realmente no venía buscando algo, yo solo venía buscándolo a él, buscar su amor, quedarme con él, no me importaba si fuera solo ahí, solo quería estar aquí, eso es lo que me importaba, volverlo a tener de nuevo. Y ya cuando las cosas comenzaron a cambiar en mi vida fue bastante, porque esta vez ya no vine como al principio, esta vez yo le dije, no te suelto, y si me estoy ahogando buscaré ayuda, pero no te suelto esta vez, te quiero en mi vida así para siempre. Y ahí sí dejé lo que fue la vieja criatura, porque ahí entendí que lo que no había hecho en el primer momento era perdonar, y ahí perdoné, realmente busqué perdonar y perdonarme a mí también. Toda esa vieja criatura, todo lo que vivió en ese momento se quedó atrás. Hubo un nuevo comienzo. Comencé de cero, comencé a hacer todo paso a paso. Me acuerdo que hubo un ayuno, el ayuno de Jesús, y en el ayuno de Jesús, en una vigilia, buscándolo así, de todo corazón, sinceramente, ese día fue el más especial de mi vida. No solamente porque tuve el Espíritu Santo, sino porque vi mi vida diferente. Ya no me vi como mártir, ya no me vi como nada, sino algo que no puedo explicarlo, pero fue totalmente diferente mi vida. Totalmente diferente de ahí para allá. Todo cambió totalmente. No hubo más esa manera de verme deprimida, afligida o verme con lástima a mí misma. Ya no hubo nada de eso. Fue como que hubiera vuelto a nacer. Realmente fue eso, volví a nacer. Y me quedé aquí de nuevo, como que hubiera vuelto a nacer una segunda vez. Un consejo para las personas que están apartadas es que no tengan miedo, no tengan dudas, que sí somos el hijo pródigo y cuando regresamos con mucha más fuerza. Y sí, van a pelear mucho con sus propios pensamientos, pero eso no quita que vuelvan de nuevo a su primer amor. El exceso de información es un problema crónico de nuestra sociedad y tal vez esa sea la razón de su constante cansancio. Noticias, mensajes instantáneos, actualizaciones en las redes sociales y una infinidad de otros contenidos incesantemente volcados sobre usted. Es hora de disminuir el volumen del mundo
y de dirigir la atención hacia las cosas de lo alto para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ayuno de Daniel. A partir del 25 de junio serán 21 días para alimentarse de la palabra, en el Templo de la Fe y en todas las Universal. Veja que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem misericórdia. É rico, abundante em misericórdia. Quando a pessoa reconhece que caiu, que resbalou, que falhou e que necessita de ajuda, Ele próprio Deus, Ele se põe à disposição para ajudar. Há pensamento equivocado. Se eu vuelvo, me vão a criticar, me vão señalar ele dedo. Não, Senhor, não, Senhora. Nossa alegria é que você vuelva. E quando uno vuelve, como você pudo acompanhar a história da senhora Katiuska, quando uno vuelve, as primeiras heridas que são sanadas são as internas, as que se encontram em el alma. As que se encontram lastimando el alma, porque quando o espírito está triste, a fisionomia é triste, não há brilho, não é verdade? Mas quando o espírito está sano, o espírito está bueno, a pessoa tem brilho. Pode ver quando a pessoa não está bem, sempre está com sua cara cerrada, sempre está amargurada, sempre está enojado, enojada, é estressado para todo. Amigo, amiga, Deus quer que todos tenham espírito excelente. Estamos submergidos este mês no ayuno de Daniel. E eu sei que através do ayuno de Daniel, todos poderão fortalecer sua vida espiritual. Eu gostaria que você acompanhasse agora esta história desta senhora que entrou no ayuno de Daniel, que se entregou no ayuno de Daniel e foi bautizada, foi llena do Espírito Santo. E eu estou seguro que o Espírito Santo deseja isso para você, para que sua vida esteja llena da presença de Deus. Presta atenção nesta história. Mi nombre es Stephanie Morales. Yo tenía muchos traumas a través de cosas que sufrí en la vida. Aparte tenía muchos complejos de mí misma. Yo pensaba que no valía nada, pensaba que mi vida no tenía sentido. Yo sufrí con depresión antes de recibir el Espíritu Santo. Por muchos años sufrí con depresión. Llegó al punto que quise cometer suicidio porque mi vida estaba tan mal. Tenía tantos problemas que yo decía, si esto es vivir, ¿qué vida es esta? Yo hasta planeé mi muerte. Llegó hasta ese punto por tantos problemas familiares que tenía. Desde niña sufrí, entonces fueron como cosa tras cosa que aconteció hasta que llegué al punto de no querer vivir. Ahí eso afectaba en mi vida diaria con mi familia. Me comencé a alejar más y más de mi mamá, como que comencé a tenerle odio a ella. Llegué al punto también de querer matarla, porque tenía tanto coraje. Yo pensaba que la culpable de todos los problemas era ella, porque ella aceptaba la situación que vivíamos. Ella era golpeada a diario, entonces para mí era como que ella permitía que todo eso pasaba. No había paz, no había ni un momento de paz. Siempre estaba como una tensión en la casa, siempre se veía como se sentía hasta como una pesadez. En cuanto entraba se sentía una pesadez. Ya sabíamos que era pleito seguro todos los días, entonces yo en sí me comencé a juntar más con gente de afuera, pandilleros. Andaban con amigas que eran de pandillas y según yo todo estaba bien. Yo hasta decía, no tengo ningún problema, pero por dentro yo me sentía más y más sola. Conocimos la iglesia a través de una invitación de mi abuelita. Ella nos invitó. Estábamos tan desesperados que
cualquier opción que nos daban, íbamos. Cuando ella nos invitó, vimos algo diferente. Llegamos, fue un día viernes, creo, y fue ahí que comenzó todo a cambiar. Yo no creía al principio. Yo decía, esto es mentira, les pagan. Porque habíamos intentado tantas otras cosas que para mí era como es algo, otra cosa falsa. No va a pasar nada, o sea, es solamente pérdida de tiempo. Incluso cuando yo llegué a la iglesia, yo no creía en Dios. Yo ya no creía en Dios. Porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué mi vida está así? Si hay un Dios que ama, ¿por qué sufro tanto? Pero yo nunca intenté acercarme a Dios de verdad. Y me acuerdo que lo primero que aconteció fue que yo tenía ganas de vivir. Que para mí fue muy impactante porque ya tenía mucho tiempo que yo no tenía ningún aliento de vida, ninguna gana de salir adelante. Entonces fue lo primero que Dios me mostró, no, si estoy aquí. Me hablaron del Espíritu Santo. Yo decía, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo no entendía, yo decía, ¿qué es eso? Pero me dijeron, no, el Espíritu Santo es algo que te va a ayudar, es algo que va a estar ahí, tu consolador. Mientras nadie esté ahí, Él va a estar ahí. Entonces yo me di cuenta de la necesidad y comencé a buscarlo. Fueron meses que estuve buscando. Y fue un servicio un domingo. Me acuerdo que fue como, o sea, Dios ya había hecho un cambio, pero fue como que en ese momento Él estaba conmigo. Ya no iba a estar más sola, como que algo dentro de mí se sintió completo. La tristeza, todo se fue por completo. Porque antes de eso era como momentos, quería regresar, pero después de recibir el Espíritu Santo pude enfrentar todos los problemas que estaba pasando y vencerlos. Entonces el Espíritu Santo fue clave para que mi vida fuera transformada, cambiada. Participando del ayuno de Daniel renueva verdaderamente nuestra vida espiritual porque te alejas de todo el mundo. Aún ya teniendo el Espíritu Santo, te puedes distraer con las redes sociales, con lo que está, las noticias, lo que está pasando alrededor, pero el ayuno de Daniel como que te liga otra vez a Dios. En el ayuno te separas de todo, entonces comienzas a leer más la Biblia, comienzas a buscar más de Dios y claro que Dios es fiel y comienza a renovar tu espíritu, renovar todo. Mi vida ahora con el Espíritu Santo es un antes y un después. Antes realmente no había ninguna esperanza y ahora todo fue cambiado. Bueno, eu estou seguro de tudo que hablamos, de tudo que mostramos, basta que uno pueda avaliar-se, cuidar de sua vida espiritual e viver ele propósito. Aqui está ele tapete, estamos meditando por la manhã. Por la manhã já meditamos e hacemos a oração, a primeira oração, porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes. Ao meio-dia, oramos, porque a hora todos os dias, por la rede Aleluia, por Facebook Universal Equador, de YouTube Universal Equador, todos os dias, às 12 do meio-dia, há uma oração. Antes de 12, antes do meio-dia, já estamos ali conectados e ao meio-dia oramos por Equador, oramos com você e você já aproveita e hace a segunda oração. Como estamos em la caminata de la fé, às 11h30, você ora também em la caminata de la fé, que será a terceira oração. Você ora nos 3 horários que para você é mais cômodo, não? Lo importante é que você ore. A Bíblia habla que Daniel era um homem muito ocupado, era um homem que tinha muito trabalho, porque cuidava de toda a Babilônia. Mas, aún assim, ele separava 3 vezes ao dia, a Bíblia não habla a hora, mas ele se organizava e 3 vezes ao dia, Daniel, ele orava. E Deus o bendecia. E nada poderia tocar em Daniel, porque seu espírito para Deus e para os homens era um espírito excelente. Por isso, vamos nos preparando, vamos lutando, porque dia 12 de agosto
não será uma reunião comum, corrente, mas uma reunião inédita, porque neste dia 12 estaremos graduando os novos colaboradores, como você pode ver aí, são novos colaboradores da obra de Deus. Vamos graduar novos obreiros serão graduados e vamos consagrar obreiros que já têm 2 anos que foram graduados a obreiros e depois de 2 anos eles recebem a consagração de obreiro. Será um dia inovidável com a santa cena de la purificação. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso querido Padre, nós outros estamos submergidos no ayuno de Daniel, neste propósito do Espírito excelente, e estamos vivendo a hogueira santa del câmbio de espírito. É impossível que a vida não cambie. É impossível que uno venga a quedar-se sem uma resposta, porque estamos invertendo em la vida espiritual, em la intimidade, em la relação com as coisas espirituais. Porque, Deus mío, quando o espírito é enfermo, quando o espírito está contaminado, a pessoa toma atitudes equivocadas, atitudes que trairá para sua vida amargura e a perda da certeza da salvação, porque a pior coisa não é perder plata, não é perder a saúde, não é perder um novio, uma novia, um trabalho, não. A pior coisa é quando uno perde a certeza da salvação de sua alma. E quando acontece esta perda, a pessoa não tem paz, ela não dorme em paz. Ela não tem paz as 24 horas que sua consciência queda latindo. Ó Espírito Santo, eu oro por todos os obreiros, por todos os servos, por todos aqueles que estão cuidando de sua vida espiritual, porque seu objetivo é chegar no céu. Mas antes de chegar no céu, com sua própria vida, glorificar, enaltecer a tu nome, porque antes nossa vida glorificava a las tinieblas, glorificava a este mundo, e agora fomos separados como Gedeon e seus 300 para glorificar, para representar o Senhor neste planeta. Ó Espírito Santo, eu oro por todas as pessoas que prepararam a sídia, que colocaram a Bíblia aberta em la sídia, que estão com um vaso de água em suas mãos, de rodilha, para que a justiça do Senhor pueda alcançar este hogar, pueda alcançar esta família, que a justiça do Senhor neste momento esteja aplastando o espírito de la injustiça que maltrata, que angustia, que conduz a tu pueblo a uma vida de escravidão. Ó Deus mío, que todos que estão participando desta oração recebam paz, recebam a força que vem da Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo.
Padre amado e querido, eu aproveito esta oração para orar por Equador, para pedir por esta nação. Eu aproveito esta oração para pedir em favor dos colaboradores, dos patrocinadores, dos diezmistas, que nos proporciona condições de chegar a muitos lugares. Meu Padre, que este vaso com água seja consagrado em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Infelizmente, no son pocos los que sirven a Dios con espíritu despreocupado, negligente y descuidado. Están más preocupados por sus propias vidas que con la misión que recibieron. Aquel que tiene el carácter fiel e íntegro muestra eso en todo lo que hace, en todos los lugares por donde pasa, dentro o fuera de la obra de Dios. Como Daniel, quien sobresalió de entre los demás príncipes por tener un espíritu excelente, al punto de que nadie pudo señalarle alguna falla. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios espera de todos sus siervos que tengan ese mismo carácter íntegro, un espíritu excelente, y que hagan su mejor trabajo con todas sus fuerzas para su Señor. Sábado 12 de agosto, el sábado del Espíritu Excelente, con la Santa Cena de la Santificación, a las 16 horas, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, y con transmisión para todo el país. Graças a Deus, estou seguro que o Espírito Santo já bendigo. Siga com seu propósito, orando 3 vezes ao dia. E gostaria de acordar a todos que todos os dias estamos em la caminata de la fé. Às 11 da noite, já estamos em vivo no altar por Oromá TV e por Facebook Universal Equador, YouTube Universal Equador e por todas as redes sociais onde se encontra a igreja. E às 11h30 nós outros realizamos a oração e o Espírito Santo ha bendecido. Ore com nós outros, porque estamos vivendo esta hogueira santa dele câmbio de espírito. Nós outros estaremos este jueves a hora em la terapia del amor. Estamos aqui sendo uma convocatória a todos os solteiros, a todos os casados, viúdos, a todas as pessoas, porque a terapia del amor não é uma reunião solo para a vida sentimental. Temos a cura interior. Quantos que interiormente se encontram enfermos, se encontram heridos, muitos se encontram heridos, e nós outros realizamos a cura interior, hacemos a oração por la família, e estamos finalizando o curso de la reconstrução del yo, todos os jueves em todas as igrejas universal del país. Aqui no Templo de la Fé, estamos ubicados em la Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Na parte posterior do templo temos um amplo parqueadero para que tu puedas guardar tu auto com toda segurança. Temos uma escolhita para que você pueda colocar seus filhos mientras você está participando do serviço. E nos horários 7 da manhã, eu estou no primeiro horário, no ayuno
del amor. Depois eu vuelvo a las 3 de la tarde e 7 de la noite. Pastor Gustavo se encontra a las 10 de la manhã e também a las 5 de la tarde. E nosso amigo Pastor Manuel se encontra a las 12 del meio-dia. Não perda a oportunidade, porque estaremos lhe ajudando. Talvez você diga, Pastor Jorge, você poderá ajudar-me, aconselhar-me? Estaremos à sua disposição para lhe ajudar. Que o Espírito Santo bendiga a todos. Amanhã enviaremos a meditação para que você pueda meditar, para que você pueda alimentar-se e ter um verdadeiro espírito excelente que agrada a nuestro Deus. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.